Fala galera, tudo bem? Bom, obrigado a todos que chegaram no canal, vocês que curtiram, compartilharam, se inscreveram. Se você não é inscrito, por favor, inscreva-se, ajuda bastante. Bom, vamos lá, hoje eu vou dar continuidade na bem-aventuranças, né? Os bem-aventurados. E não pense você que é fácil falar a respeito ou acerca de Jesus Cristo, porque é muito, por mais que pareça simples, é muito complexo, né? Falar sobre Jesus, Filho de Deus, acerca do seu chamado, do seu ministério, da sua missão para com a humanidade. E falar sobre Jesus, falar acerca de Jesus, requer não só um conhecimento teológico, um conhecimento bíblico, um conhecimento sobre as Escrituras, como também um conhecimento espiritual, um conhecimento sobre a sua natureza divina. E isso só iremos conseguir se nos permitirmos nos tornar sensíveis, nos tornarmos seres com intimidade. E intimidade só vem com o passar do tempo, né? Dentro daquilo que propusermos a conhecer mais dele. E esse conhecimento dele, eu acredito que se torna acessível, porque Jesus ele sempre foi acessível à humanidade, sempre foi acessível aos seus, pois esse foi o propósito maior, esse foi o propósito dele aqui na Terra, para que nós pudéssemos ter uma aproximação com o nosso Criador, uma aproximação com aquele que nos fez, com aquele que se fez carne, para poder nos dar uma nova chance, para que nós, por meio do sacrifício, tivéssemos a oportunidade de nos reconectar com a sua natureza, com aquilo que nós temos de consciência do que é o ser divino. Jesus representa o início e o fim, né? Jesus representa um novo nascimento. Jesus representa uma nova fase, uma nova história, uma nova vida que foi feita por meio de morte e ressurreição. João foi muito feliz ao começar o seu livro dizendo que no princípio ele era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era o próprio Deus. Nada do que foi feito teria feito se não fosse por ele, pois estava no princípio, desde a criação. Ele era a luz para quem vivia em trevas, pois não havia condições nenhuma do homem se reconectar com Deus, a não ser a respeito do sacrifício. Falar sobre Jesus em meio à sua natureza divina, em meio à sua natureza humana, é algo que só com a revelação do próprio Espírito para sabermos. Eu acho que nenhum teólogo, por mais que tenha anos de estudo, de aprofundamento sobre quem Jesus realmente de fato foi, não terá conhecimentos simples, os quais são revelados por aqueles que são humildes. Jesus, ele se faz revelado, se faz presente por aquele que o quer, que o deseja, sabe? E a cada pouquinho Deus ele coloca um pedacinho do céu dentro daqueles que tentam entender Jesus em meio à sua grandeza, em meio à sua magnitude espiritual, entre a sua divindade, todo o poder, toda a glória, de tanta distância que há, ele se faz tão perto, tão presente, ele se faz dentro de nós, ele se faz percebido e se faz sentido dentro daquilo que nós propusermos a descobrir, se assim é o desejo do nosso coração. E Jesus, ele se faz acessível, se faz presente, se faz quem é. Eu acredito que quanto mais a pessoa se desenvolve espiritualmente, quanto mais a pessoa ela cresce mediante graça, mediante conhecimento espiritual, mediante conhecimento do reino dos céus, mediante a sua espiritualidade, mais iluminada ela fica. Essa revelação ela nos leva cada vez mais à nossa evolução, e a nossa evolução ela nos permite conhecer cada vez mais sobre a nossa essência, sobre as nossas limitações a respeito de que nós precisamos aprender cada vez mais a respeito do que é divino, para que nós assim consigamos romper e evoluir, avançar, alcançar cada vez mais consciências superiores. E Jesus Cristo, por ser uma consciência tão superior, uma consciência tão divina e tão repleta,
Eu acredito que ele é a própria luz, né? Por ser tão iluminado, ele é a própria luz. Ele é o que é. Ele é tudo. Eu sou. Por ser tão divino, por ser tão iluminado, por ser tão glorificado, ele é o que é. É a natureza do ser. Ser. Ele é o que é. Ele é a luz. Ele é tudo. Essa é a revelação de quem é Deus. Deus é. Deus é tudo. Deus é o que se faz. Deus é o que é em sua natureza, em sua glória, em sua divindade. Pois sem ele nada poderia ter sido feito. E só é feito aquilo que já existe. Então, desde o princípio, por ser o verbo, ele é, por meio da sua palavra, trouxe à existência tudo que nós temos hoje como conhecimento de planeta, de galáxia, de universo, multiverso, de tudo. Sabe? O mundo real, o mundo espiritual é por ele, por meio dele e para ele todas as coisas. Deus é a natureza completa do ser divino, sabe? A consciência superior, o ser que tudo pode. E por ser quem é, por ser, ele se fez carne, se fez presente, se fez como nós, como eu, como você, para poder nos ensinar cada dia mais o que é viver em novidade de vida, o que é viver entre tantas limitações, entre tantas dificuldades, entre tantas coisas que nos é dado como desafio, sabe? Hoje em dia acordar é um desafio, hoje em dia atravessar um dia é um desafio, sabe? E não é novidade para ninguém. Eu sempre digo aqui que eu não tenho o hábito de ver televisão. Por curiosidade, eu vi televisão ontem e comecei a ver tanta coisa ruim, sabe? Num jornal local, num jornal que é nacional, né? E isso, eu fiquei com o meu olhar perplexo, com o meu olhar assustado a respeito do que está acontecendo, né? Só quem é cego não está entendendo o que está acontecendo na nossa humanidade. E eu confesso, veio dizer para você que está dormindo, estamos muito perto, muito próximos da volta de Jesus. Sabe? Nós estamos vivendo a grande tribulação, terremotos, maremotos, coisas que até então pareciam só bíblicas, estão acontecendo para todo mundo ver, sabe? O tsunami, olha quantas pessoas morreram na Líbia, no Egito, aqui mesmo no Brasil, coisas que nunca houve antes, está vendo? Então é um alerta, é um sinal de que Deus sempre nos avisa com antecedência as coisas que estão prestes a acontecer. E não foi assim, e sempre foi assim. Não foi diferente na época de Jesus. Jesus, quando ele caminhou no meio de nós, no meio da humanidade, no meio do seu povo, no meio da sua criação, ele veio com essa missão de salvá-los. Jesus, ele cumpriu o seu ministério, o seu chamado com maestria, sabe? Sem reclamar, sem titubear, sem questionar o seu propósito, pois sempre soubera o que fora, sempre soubera o seu desígnio, sempre soubera. E ao assistir, né, o telejornal, eu vi ali tamanha catástrofe, né? E eu comecei a perceber, comecei a analisar o quanto nós somos pequenos, o quanto nós somos limitados e dependentes de Deus, pois não temos sequer a capacidade de enfrentarmos questões naturais, catástrofes dessa natureza, como terremoto, maremoto. Nós não estamos nem preparados para uma chuva tão pesada. E a humanidade, ela carece, ela se desespera. Ela se desespera sabendo que sem Deus nada somos. Tem lugares aí que já tem mais de 10 mil desaparecidos, cerca de 5 mil mortos, sabe? Isso com uma ação da natureza. E eu fico pensando, né? Caramba, onde que nós iremos parar? Como que isso vai
acabar. Porque não tem. Se você for ver bem, não tem nada que nos agrade. Então, cria consciência de que você precisa se reconectar com aquilo que você acredite, se reconecte com Deus por meio de Jesus, que é o único elo que nós temos, é o único caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho a não ser esse a ser desenvolvido. Por mais que você creia em tantas outras questões religiosas, espirituais, só há um mediador entre o céu e a terra. É o único que fez o sacrifício perfeito, que nos deu o livre acesso a ter essa nova oportunidade de recomeçar nossas vidas e nos colocou em nós, nos preencheu com essa vontade de morar nos céus. Não há outro que possa fazer aquilo que somente Deus faz mediante a sua graça, mediante o amor que sente por nós, ao ponto de entregar o seu Filho para que nós pudéssemos hoje ter essa oportunidade, mediante aquilo que Ele sempre sonhou, em querer ver a nossa vida cada vez melhor, uma vida transformada e que seja habitada junto a Ele, que seja habitada junto àquilo que outrora fora construída. Então, tente se reconectar, tente se fazer cada vez mais sensível para despertar o teu lado espiritual, para despertar o seu lado extra carnal, sabe? Tente aflorar aquilo que habita em você, tente despertar essa consciência que te ilumina, sabe? Tente se iluminar, tente iluminar os seus pensamentos, tente avançar dentro daquilo que te limita como um ser simples e humano. Isso me fez lembrar a intimidade que Moisés tinha com Deus. E Moisés, ele quanto mais se aproximava de Deus, quão mais ele se entregava, avançava nos conhecimentos de Deus, ao ponto de ficar dias após dias, literalmente dentro daquilo que Deus propunha para a humanidade por meio dele. Ele chegou ao momento de ser tão iluminado que a Bíblia diz que tinha que colocar um véu nele, pois o tamanho era o brilho que tinha. Olha que revelação maravilhosa. Quanto mais de Deus você se aproxima, mais iluminado você se torna, mais brilhante você é mediante a todos. E todos observam, todos conseguem enxergar em você uma luz que é sobrenatural, uma luz que não provém de ti, mas sim que é colocada dentro do seu interior, que vem por meio dele, que vem dos céus. E Moisés se tornou um ser iluminado. Há tantas pessoas que são iluminadas que nós, assim que quando passa, percebemos, né? Tem pessoas que é tão entregue aos desígnios de Deus, à vontade do reino celestial, que tem um cheiro diferente. Não sei se você já conhece pessoas, já se aproximou de pessoas que têm um bom perfume de Cristo. E são essas coisas que, por mais que pareçam absurdas, existem e são reais. Pessoas que se iluminam a sua consciência por meio daquilo que se propõe a conhecer. Quanto mais você se lança, quanto mais você se entrega, mais você recebe, mais dessa iluminação, mais dessa transfiguração você tem. Não é à toa que Jesus foi transfigurado. A passagem que ele estava acompanhado de Elias e Moisés no monte, até conhecida como o Monte da Transfiguração. Ali ele mostra a sua natureza de luz. Sabe? Jesus é a própria luz. Tanto que ele é a luz do mundo. Ele é tudo que você hoje observar de luz, céu, tudo é ele. Ele é o que é. E esse ser que é tudo se fez presente na humanidade. E os bem-aventurados, né? Feliz é aquele. Ele enumerou vários, né? Eu
fico imaginando nesse momento, né, Jesus ele subiu ao monte, né, lugar de destaque, lugar de autoridade, para que pudesse passar um conhecimento a um grupo de pessoas, milhares de pessoas que os seguiam, que eram os seus discípulos, que acompanhavam aquilo que estava sendo feito por ele naquela época. Não era normal, sabe? Curar paralíticos, cegos de nascença, tirar demônios, curar lunáticos, sabe? A Bíblia ela revela que foram tantas coisas que ia faltar livro para que pudesse ser escrito tudo isso. E ele teve a humildade, a simplicidade de nos ensinar. E para cada grupo que se encontra nos bem-aventurados, na bem-aventurança, eu acredito que ele viu ali um grupo de pessoas em desespero, pessoas desesperadas. Não é de forma irônica, mas é de uma forma tão simples, que ele começou a observar aqueles que o seguiam por não ter mais o que fazer, por não ter mais aonde ir, por não ter mais o que tentar. Assim como Pedro, como Jesus, em um momento ele falou assim, todos foram embora, você não vai? E Pedro, sábio, sabe? Fala assim, Senhor, para onde iremos nós? Pois somente Tu tem a palavra da vida eterna. E aquele povo se encontrava assim, perdidos, que é o momento que todo mundo se sente assim, perdido, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, sem saber o que esperar, a não ser de Deus, a não ser dos céus, a não ser mediante daquele que pode nos dar graça, que pode resolver a nossa vida, que pode resolver nossas questões, sabe? Somente Ele pode trazer a vida daqueles que se encontram mortos, mortos em espírito, mortos, de certa forma, em tantos sentidos. Somente Ele, por meio da sua misericórdia, por meio do seu amor, pode nos trazer novamente a vida. Aqueles que se encontram também em momentos de depressão, enfermidade, em momentos até mesmo de escuridão total, não conseguem encontrar luz nem solução se não for por meio de Jesus Cristo. Cada grupo ali tem uma identificação emocional, tem uma identificação sentimental, os mesmos pensamentos, ora confusos, ora até mesmo perdidos, sem saber o que fazer, sabe? E Jesus, ele começou a falar a respeito, que bem-aventurados sejam aqueles, e entre vários aqui que eu vou falar um por um, mas hoje eu vou falar sobre bem-aventurados os humildes de espírito, ou os pobres de espírito, pois deles são o reino dos céus. Humildade nada mais é do que o reconhecimento das suas próprias limitações. Uma pessoa que é humilde, ela reconhece a sua limitação. E o humilde de espírito é aquele que reconhece a sua própria limitação espiritual acerca de quem é. Uma pessoa que tem essa consciência, que precisa de Deus, que precisa dessa revelação do Senhor, ter essa humildade de aprender de Deus, aprender com Deus, aprender que sem Ele nada pode fazer, nada poderá desenvolver. É o princípio do reino de Deus. Por isso que ele diz que bem-aventurados são aqueles que conhecem as suas próprias limitações espirituais, que precisam sim de um conhecimento acerca da sua natureza espiritual por meio de Deus e suas revelações, para que acesse o reino dos céus. O humilde de espírito, além de reconhecer as suas próprias limitações espirituais, ele se torna dependente de Deus, para que a graça os alcance e que por meio da graça alcancemos o reino dos céus. Pois não há outro meio, não há outra forma de alcançar o reino de Deus se nós não tivermos a consciência total de que sem Ele nada poderemos. É a primeira coisa que nós temos que ter. É saber que sem Deus nada poderemos, muito menos a salvação. Esse é o primeiro entendimento. Então, para hoje é praticamente isso. Se torne um humilde de espírito,
se torne um pobre de espírito, se torne uma pessoa que tenha a consciência das suas limitações naturais, carnais e principalmente espirituais, para que Deus possa te preencher com esse conhecimento, para que Deus possa te preencher com essa consciência, que essa consciência os torne cada vez mais próximo de Deus, os torne cada vez mais vazio de si, os torne cada vez mais preenchidos da vontade de Deus, do conhecimento de Deus, da revelação de Deus, para que por meio disso você consiga ter acesso ao reino da graça, o reino de Deus, o reino celestial, que as portas são eternas, que as moradas celestes assim estão preparadas para cada um de nós. Então, bem-aventurados são os humildes de espíritos, porque deles são o reino dos céus. Beleza, galera? Então, para hoje era isso. Obrigado aí, se vocês ficaram até aqui, se vocês gostam do conteúdo, se vocês se identificam. Não se esqueça de se inscrever, de curtir. Tem ajudado muito, isso me motiva a continuar. Eu sei que tem uma galera que assiste e isso tem me motivado bastante. Tenho feito para vocês e Deus ele tem me preenchido de graça, de conhecimento. E não tem sido fácil para mim, cada dia tem se tornado mais difícil. Há um peso espiritual muito grande para que eu não consiga gravar, mas eu tô me tornando resiliente, persistente, porque eu sei que é um propósito maior, que não depende de mim, é algo que vem a ser desenvolvido por meio da graça que eu encontrei nele, e somente ele para poder me preencher de conhecimentos acerca da sua natureza, acerca de quem é, por ser tudo. E isso tem sido colocado dia após dia na minha vida, sabe? Como se fosse um conta-gota. E a cada dia eu tenho me sentido desafiado a conhecer mais da minha natureza espiritual por meio dele, e ele tem me revelado acerca de quem ele é. E isso aí eu tenho compartilhado, pois o que eu recebi de graça eu tenho dado. Então busque a cada dia saber quem é. Tente buscar a cada dia esse conhecimento de quem você é por dentro, da sua natureza espiritual, da essência da tua alma, da essência da sua natureza divina, por meio da revelação que nos é dada todo dia. E o que você se vê no espelho, o que você reflete, nada mais é do que uma capa que te cobre. Na verdade, quem você é por dentro é aquilo que você descobre com o passar, entendeu? É aquilo que você transmite, é aquilo que você representa. O que você representa é quem você é por dentro. O que você é por fora, o que as pessoas veem de você, nada mais é do que um reflexo externo. E reflexo externo não representa a sua essência, a sua natureza espiritual, a sua lado interno, sabe? A beleza da sua alma, que é vista, que é representada de outra maneira. Então busque, mergulhe dentro de você, tente despertar a essência da sua alma, tente trazer a sua alma à tona para respirar, para viver, para mostrar o quanto você é bonito por dentro, o quanto você é um ser diferente que vive em transformação. E eu tenho buscado cada dia mais mostrar quem eu sou por dentro, a minha essência, a minha natureza, aquilo que já estava proposto a ser desenvolvido. E eu acredito que Deus ele sabe do nosso futuro. Deus ele sabe daquilo que nós nascemos para fazer. Deus ele já tem colocado em nós esse desenvolver ministerial, essa missão. Todo mundo tem uma missão. Deus ele sabe do nosso futuro. E eu posso provar naquele episódio de Jesus com Pedro com Jesus, aonde Pedro queria evitar que Jesus fosse capturado, que fosse crucificado. Jesus olha para ele e fala assim: Pedro, tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. E isso não tinha acontecido, mas Deus, Jesus ali representado, já estava falando acerca do futuro. Pedro, isso vai acontecer. E Pedro, jamais. Mas Deus ele conhece o nosso presente, passado e futuro. Ele sabe o nosso futuro.
E assim aconteceu. Pedro, ao negar Jesus por 3 vezes, o galo canta e ele fica, sabe, triste. E viu que Jesus soubera que de fato aquilo iria acontecer. Então Deus, ele sabe. Deus, ele conhece o nosso futuro. E você sente dentro de você o futuro que Deus tem para a sua vida, o futuro que Deus tem para você. No fundo, você sabe onde você vai chegar. Deus, ele já conhece antes mesmo, sabe? E antes mesmo, cara, que você venha falar qualquer tipo de coisa, Deus, ele já nos conhece. Tanto que a palavra diz que antes que nós venhamos abrir a boca, Deus já sabe tudo o que nós iremos dizer. Ele já sabe o nosso futuro. Então, galera, é isso. Obrigado, entendeu? E não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Muito obrigado, gratidão. Tá bom? Até o próximo vídeo e até lá.